A trabalhadora da casa, Glória Gasparini, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. A leitura de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, editado pelo espírito de Joana de Ângeles. Os ingredientes que excitam a mente, o corpo, a emoção, devem ser evitados por ti. As melodias suaves na boa música harmonizam, enquanto outras, programadas para a luxúria e a violência, desassossegam, alterando o ritmo nervoso. As leituras edificantes instruem e educam da mesma forma que as extravagantes e sensuais corrompem e alteram a escala de valores morais para pior. As conversações sadias levantam o ânimo, quanto as vulgares relaxam o caráter. Poupa-te a onda de indignidade que toma conta do mundo e das pessoas. No Evangelho, no capítulo 5, existe uma parte que fala sobre tormentos voluntários. É porque o homem busca a felicidade real neste mundo. Mas ele deseja ardentemente tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, diz ainda o Evangelho, o homem parece criar para si, propositadamente, esses tormentos que só caberia a ele poder evitar. Então, como é que a gente consegue combater e vencer essa nossa preguiça moral, que nos leva tantas vezes a um estado letárgico ou uma perda de rumo, como se nós estivéssemos perdidos, sem bússola, sem noção. Joana diz que as escolhas são sempre nossas, que nós devemos ressignificar a nossa vida. É o que ela nos orienta. Mas quanto mais nos afastamos da espiritualidade, mais ficamos fracos para essas escolhas. Joana diz também que nós devemos sobrepor a nossa vontade dessas atitudes equivocadas, dessas escolhas que fazemos, que nós devemos corrigir a nossa sintonia psíquica através da meditação, das leituras edificantes, das conversas e dos diálogos produtivos e também da oração. Porque assim vamos evitar as ondas de perturbação que nos atingem, que nos alcançam. Então, nada melhor do que lembrar as palavras de Emmanuel e que se aplicam a tudo, quando ele diz a Chico: disciplina, disciplina e disciplina. Boa palestra a todos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta tarde contigo, por esta casa que nos acolhe, pelos mentores que nos abençoam. Pedimos a nossa veneranda Joana de Ângeles que envolva nossa querida amiga Leila Brandão, para que ela possa dividir conosco os estudos que preparou, para que assim possamos ser ajudados através das reflexões sobre nós mesmos. Obrigada, Jesus. Obrigada por esta oportunidade de estar aqui. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Num dia tão ensolarado desse, a gente está cheio de energia, né? A energia do sol, temos que agradecer muito esse sol 365 dias no ano. O Brasil é afortunado, né? E hoje, no início do ano, temos aí 300 e tantos dias à nossa disposição. Olha aí o presente de Deus para a nossa vida. E aí a gente tem que planejar, né? Como disse a nossa irmã, porque passa tão rápido que, de repente, a gente é chamado para o lado de lá e esqueceu o que veio fazer aqui.
E a gente tem que ter em mente o que nós estamos fazendo aqui. E esse estudo da tarde de hoje, que é um livro, Psicografia de Divaldo Franco, né, através da sua mentora, Joana de Ângeles, fala sobre o amor como solução. E na lição 16, que nós vamos refletir agora de tarde, é sobre o acaso. Joana de Ângeles diz a Divaldo, através desse texto, o que nós já sabíamos, que o acaso não existe. Existe uma programação que nós trazemos. As coisas que parecem ser ao acaso têm significado. Não é um acaso que nós estamos assim passando por essa crise no Brasil. Não é o acaso. Existe um planejamento de aprendizado dentro disso tudo, porque nós somos irmãos. Nós estamos todos interligados. Não adianta a gente dizer é o PT, é o PSDB, o PT, BBB, porque tem tanto partido, porque todos nós estamos interligados. E como diz a lição, a vida tem noção de continuidade. A gente vem fazer algumas realizações aqui na Terra, planejamos retornar, às vezes até imploramos para retornar. Quando a gente toma consciência na dimensão espiritual de todas aquelas oportunidades que tivemos e que perdemos, pedimos ao nosso Pai amoroso e bom que nos permita o retorno. E ao retornarmos, trazemos um planejamento, claro. A gente, por exemplo, quando vai para a praia, agora em janeiro, ou vai para a Europa, a gente faz um planejamento. A gente diz assim, eu vou levar tanto de dinheiro, vou passar tantos dias, vou realizar esse passeio. Nós planejamos. Imagina se nós retornaríamos à Terra sem nenhum planejamento. Seres inteligentes, filhos de Deus, uma oportunidade grandiosa dessa, de conviver com irmãos de diferentes conhecimentos, porque esse contato humano é muito educativo. Então, nós trazemos, meus irmãos, um planejamento. E esse planejamento, muitas vezes, ele recebe a interferência, digamos assim, do acaso, como diz Joana de Ângeles. Ela chama o texto de acasos providenciais. Às vezes a gente está num caminhozinho meio equivocado, acontece um encontro, alguém fala com você alguma coisa e você diz, nossa, por que ele me falou isso naquele instante? Né? Aquele acaso providencial. Então, o acaso não existe. Todos os acontecimentos da nossa vida devem e têm um significado. Basta que a gente desenvolva olhos para ver. Então, aproveitando a poesia de José de Camargo e Luciano, que eu adoro cantar, então ele diz assim, aqui como é que começa a música? Esqueci. Não falta sol, não falta chuva. Lembra aí, bem? Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. Espera aí que eu vou pegar o tom. A terra faz brotar qualquer semente. Vou recomeçar, que agora eu lembrei. Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. A terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão, porque que está faltando pão. Gente, deu um branco. Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. A terra faz botar qualquer semente. Se a mão de Deus protege, molha o nosso chão. Por que será que está faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente, do corte do machado, a foice, o fogo ardente.
Se nessa terra tudo que se planta dá, o que há, meu país? O que há? Tem gente levando lucro, tem alguém colhendo os frutos, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar. Como um trem descarrilhado, quem trabalha está ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito no país que a gente ama, feito mal que não se cure, tão levando a loucura o país que a gente ama. Interessante que eu lembrei dessa música agora, eu não trouxe ela de casa preparada. Por isso é que me faltou a letra. Mas Zezé de Camargo e Luciano termina esse texto dizendo: feito mal que não se cura, estão levando à loucura o país que a gente ama. Mas a lição da tarde de hoje enseja que feito mal que já tem cura. Então nós vamos cantar assim: feito mal que já tem cura, venceremos a loucura do país que a gente ama. Eles fazem uma crítica em poesia de que o nosso país tem tanto recurso, tanta riqueza, nós estamos numa condição das placas tectônicas, a gente fica numa posição que os terremotos sempre são mais brandos, né? Com relação aos aquíferos, que são as águas subterrâneas, o Brasil é o mais bem dotado de águas subterrâneas. Então, nós temos tudo, meus irmãos. Temos realmente uma proteção tão grande com relação aos outros países do mundo, que a gente tem que se perguntar por quê. Seria o acaso? Claro que não. O acaso não existe. É porque Deus tem um projeto para o nosso país. E esse projeto, ele espera que nós, reencarnados aqui, hoje brasileiros, ontem não sei, mas nós reencarnarmos aqui, temos que cumprir o projeto do nosso Pai Celestial, que, segundo os Espíritos, é Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. É daqui que sairão as luzes que haverão de construir o país da regeneração, o mundo da regeneração. O mundo virou uma aldeia, né? A gente se comunica com todas as partes do mundo. Então, nós necessitamos construir esse amor no nosso coração para que possamos contagiar a todas as pessoas nessa transformação necessária que a humanidade terrena haverá de passar. Jesus confia que nós sejamos capazes de construir esse coração do mundo, essa pátria do Evangelho. E para isso, logo que inicia o ano, a gente propõe, eu como palestrante espírita, assim, há mais de 30 anos, caminhando por aí, a gente propõe os 5 S dos japoneses. Pelo seguinte: quando o Japão foi totalmente destruído na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Grande Guerra, o Japão foi para o chão. Em 1950, os estudiosos da educação no Japão propuseram realmente um projeto que eles chamaram de 5 S's, baseados em 5 palavras japonesas, e que para nós aqui no Brasil foi traduzido como 5 sensos. Esses 5 sensos levantaram o Japão.
E nós agora, que estamos nesse processo de reconstrução, né, estamos no processo democrático de aprendizado, como disse minha filha, que outro dia fui ficar muito revoltada com ela, porque, bom, questões políticas, né? E ela trabalha no Senado, ela falou assim, mãe, dá um crédito para a democracia brasileira, nós somos ainda um povo novo em democracia. Então, dá um crédito, porque estamos em aprendizado. A gente sempre aprende com os filhos, né? E é isso que está acontecendo no Brasil. A gente está se reconstruindo, repaginando a nossa história, reescrevendo a nossa história. E esses 5 S's nos ajudam muito, não só na nossa vida pessoal, na nossa família, mas também em termos sociais. Já ouviram falar nos 5 S? Quem trabalha em controle de qualidade sabe que os 5 S foi utilizado em todos os segmentos do Japão. Aqui no Brasil só chegou em 1980, assim como chegou também a noção da educação emocional com Daniel Goleman, só em 1980. Então, nós somos um país jovens, com muita coisa ainda para estudar. Os 5 S's, o primeiro senso chama-se senso de utilização. Esse senso é maravilhoso e muitos de nós não conquistou ainda esse senso de utilização. Ou seja, manter na nossa vida só o que é útil. A gente se libertar das coisas inúteis, das coisas que a gente não utiliza mais. Por isso que o símbolo do primeiro senso é uma lata de lixo. No nosso caso, pode ser uma bolsa de encaminhamento aos mais... Aí, pronto. Então, meus irmãos, deixa eu ver se tem que ligar de novo. Não, está ligado. Alô. Então, o primeiro senso é de utilização. A gente agora olhar os armários, tirar aquilo tudo que a gente não usa mais, até porque a gente tem mania de guardar, né? Ah, esse vestido custou tão caro, é um vestido de grife, né? Essa calça, essa camisa, mas a gente não usa, vai ficando lá, vai ficando lá, vai ficando lá. Depois sai de moda, aí a gente fala, ah, não, mas a moda vai voltar, que a moda agora está muito flexível, a moda vai voltar. E os armários vão ficando entupidos de coisas, entupido de objetos que precisam, de vez em quando, sair para apanhar o ar, senão mofa tudo, né? Então, a gente fica escravo. Joana de Ângeles diz assim, nós somos escravos daquilo que a gente pensa que possui. Tu te tornas possuído pelos bens que pensas possuir. É isso que ela fala. E a gente não possui nada disso. E a gente usa uma coisa de cada vez. Eu gosto sempre de citar uma amiga minha também, que tem um armário só para sapato. Ela tem 120 pares de sapato da mesma marca. Schultz, né? Schultz, aquele negócio, um salto desse tamanho assim, que faz inveja, porque eu já usei, agora eu já não aguento mais, né? Mas é um salto enorme, e um de cada cor, de cada modelo, e fica tudo assim arrumadinho nos armários. E às vezes ela compra 2 de um só, porque pode ser que ele saia e ela gostou demais, entendeu? Você vê como que nós temos esses toques, essa enfermidade da alma, essa necessidade de colecionar objetos que se tornam inúteis na nossa vida. Então, o senso de utilização é a gente manter na nossa vida só o que é útil, também na nossa mente.
Se você mantém na sua mente uma coisa que só te faz mal, você está perdendo em vitalidade, que são as mágoas, as raivas, a vontade de vingar de alguém, né? Ele me fez aquilo, mas ele vai ver o que vai acontecer, né? Então, você, mantendo isso na sua mente, você vai diminuindo, perdendo em vida. Esse senso, meus irmãos, é muito importante. Quando os japoneses fizeram esse projeto e toda a comunidade trabalhou em cima do projeto, mudou o Japão, se tornou um país desenvolvido. Nós podemos também construir isso na nossa vida, porque o que não é útil para nós pode ser útil para alguém e desentope a nossa casa, né? No nosso pensamento também, a gente criar um lixo virtual e jogar fora aquilo que é inútil. Às vezes a gente está pensando numa coisa e começa a chorar. Eu sou mestra disso também. Começa a lembrar coisa do passado e começa a chorar. Aí eu falo para mim mesma, você não vai jogar isso fora, gente. A gente tem mania de ficar se autopunindo, né? Vamos jogar isso fora, porque quando a gente entra em sintonia com essa mágoa, com essa tristeza, com coisas que nos fizeram lá atrás, nós estamos atraindo espíritos que nos conhecem desde ontem e que podem utilizar essa nossa fragilidade para nos magoar ainda mais, para fazer com que a gente tome outra direção na nossa vida, que a gente perca tempo, que a gente estacione. Então, é necessário esse primeiro senso, utilização. O segundo senso, tão importante quanto o primeiro, se chama ordenação ou organização, tanto faz. Se você mantém na sua vida só o que é útil, organiza, coloca ordem naquilo que você tem. Quando a gente tem menos coisas, fica mais fácil organizar, né? Senão a gente fica sempre correndo atrás da chave do carro. Onde é que está a chave do carro? Onde é que está aquela meia? Onde é que está aquele sapato? Onde é que eu pus aquilo? Se você acumula muito, você vai perder muito tempo da sua vida correndo atrás de inutilidades. Então, organização ou ordenação é colocar em ordem menos coisas e menos coisas organizadas. Ensinar os nossos filhos, brincou? Pode guardar agora o brinquedinho, separado por motivações, né? Aqui está os brinquedinhos de carro, aqui está esse brinquedinho daqui. E não precisa de excesso de brinquedo. Criança brinca com uma caixinha qualquer. Qualquer coisa é motivo para a criança se alegrar e brincar. Não precisa fazer uma brinquedoteca dentro de casa, entupir a casa de brinquedo, gente. Isso é um exagero, nós estamos vivendo esse tempo do exagero. Então, vamos organizar um lugar para cada coisa no seu lugar. Quando a gente consegue isso, que isso não é fácil, não. Eu vivo tentando até hoje, eu boto as coisas fora de ordem, depois eu me puno, porque eu não acho mais. E todo mundo é assim. Você colocou fora de ordem, você vai ficar buscando aquela coisa. Se você colocar direitinho um lugar para cada coisa no seu lugar, fica muito mais fácil a vida, você vai ter mais tempo para fazer aquilo que você gosta. E também estabelecer esse senso de ordenação é muito interessante, que faz com que a gente estabeleça prioridades. O que é importante na minha vida? Por que eu estou encarnado aqui na Terra hoje? Qual é a minha prioridade? É importante pensar nisso. Se a prioridade é o crescimento, o progresso moral e espiritual, quantos livros eu vou ler neste ano? Não é? Quantas entidades eu vou poder ajudar?
que essa é a riqueza que nós vamos levar. A gente gastar um tempo organizando como será este ano de 2017. Quais as metas que eu vou alcançar em 2017? Faz um planejamentozinho. Eu vou ler um livro por mês. Quais livros que eu vou ler? Porque, meus irmãos, tem tanto livro bom para a gente ler, que se a gente não se organizar, nós vamos morrer e não vamos alcançar. Então, assim, vamos estabelecer uma listinha de livro para esse ano de 2017. Vamos dizer, no mês de janeiro, um científico. No mês de fevereiro, um filosófico. No mês de março, um de amor puro. No mês 5, um de evangelho. Aí estabelece um planejamento e você vai se sentir tão feliz de fazer isso, que isso, graças a Deus, eu tenho feito. Aliás, a gente é obrigado a fazer, porque depois que Divaldo falou para mim que a agenda cheia que dá vida longa, ele falou, Leila, você quer ter vida longa, enche a sua agenda, comece a encher a sua agenda, só de coisas boas, só de atos no bem. Então, assim, no mês de janeiro, 2 dias, eu vou visitar o asilo tal. No mês de fevereiro, um dia, eu vou visitar o hospital tal. No mês de março, enche de coisa boa. Porque quanto mais bem você fizer ao outro, melhor você ficará em termos de luminosidade. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Não é enchendo os bolsos e nem planejando viagens e viagens e viagens que a gente vai sair iluminado daqui não, tá? A gente tem que tomar consciência disso. Por isso que a poesia do Zezé de Camargo é muito bonitinho, que ele fala, está faltando consciência, está sobrando paciência, está faltando alguém gritar. A gente precisa tomar consciência o que estamos fazendo aqui. Então, esse é o segundo senso, o senso de ordenação. Estabelecer prioridades na sua vida. Estabeleça mesmo prioridade. Aprender uma língua nova. Outro dia, quando eu falei com meus filhos que eu vou lá para os Estados Unidos, que eu tenho uma filha que mora em Los Angeles, ela mora lá há 10 anos. Aí eu falei, minha filha, esse ano eu vou estudar inglês lá em Los Angeles. A família inteira ri. Mãe, o que você vai fazer com inglês nessa idade? Eu vou fazer palestra para o Trump. A minha meta é grande, hein? Mas, enfim, não existe idade para o aprendizado. Quanto mais você aprende, quanto mais movimento você dá aos seus neurônios, quanto maior a possibilidade de conhecimento que entrar no seu campo psíquico-mental, mais saúde nós vamos ter até para a próxima encarnação. Eu sei lá se eu não vou reencarnar nos Estados Unidos na próxima encarnação, aí já vou mais preparada, não é? Então, a gente tem que abrir a nossa mente com desafios novos. Se você é de uma área muito exata, procura fazer um curso de canto, de música, para abrir a sua capacidade de pensar naquele campo que lhe é nesta vida desconhecido. Não importa a idade. E isso eu tenho um exemplo da minha família. Minha tia, quando fez 80 anos, ela decidiu fazer o ginásio, que ela não tinha feito. Ficava todo mundo, mas tia, fazer o ginásio com 80 anos. Ah, mas eu quero aprender. Ela não teve chance na mocidade dela. Então, o aprendizado está a nosso alcance. Hoje, com a internet, então, tem milhares de cursos pela internet. Você pode sentar ali e fazer o seu curso. Mas eu falei com a minha filha, não, mas eu quero é conversar com gente, eu não quero ficar conversando com computador, não. Eu quero conversar com as pessoas, né? Então, a gente tem que dar esse desafio para a nossa própria mente. E não ficar só chorando, que eu estou envelhecendo, que eu estou ficando esquecida, que ninguém dá atenção para o velho. Não dá mesmo, não. Então, o velho tem que ficar esperto. O velho tem que ficar esperto.
Olha, desde os índios, a Madalena Leia, que é uma psicóloga aqui do Rio de Janeiro, escreveu um livro, Quem Tem Medo de Envelhecer. Ela conta que nos selvagens aqui da região do estado do Rio, os velhos, quando iam ficando assim muito chato, muito repetitivo, que não podia mais trabalhar, os velhos mais espertos viravam pajé. Porque aí eles conversavam com as estrelas, né? Eles liam sorte, eles faziam mágica, curavam, então esse era útil. Aí ninguém mexia com eles. Os outros eram levados lá para os morros para serem devorados pelos abutres. E aí a gente pensa assim, nossa, que maldade, mas o abutre existe para nós também. Porque o velho, quando vai envelhecendo, ninguém quer mais ouvir. E ninguém quer ter paciência também, não. Quer que ele fique lá no asilo bem quietinho para não incomodar. Porque ele fica repetitivo, ele faz que nem eu, perde a memória, vai cantar, esquece. Né? Então, esse é o senso de ordenação. Utilização, ordenação, limpeza. Gente, como é mais fácil limpar uma casa que tem menos coisas? Quando você põe muito bebelô, muita jarra, muito isso, muito aquilo, gente, você perde um tempo enorme para limpar aquilo tudo, né? Se você tem menos coisa para organizar o seu armário, ter cabide assim sobrando, que maravilha. Ai, vou comprar uma roupa nova hoje, tem 3 cabides sobrando. Mas não, a maioria fica tudo entulhado, que não cabe mais nada, de tanta coisa. Os meus filhos, quando eram mais jovens, falavam, mãe, esse armário é muito pequeno para mim. Eu falei, né, não, você que está com coisa demais. Trata de dar um pouco dessas coisas aí. E eu acho até que eu exagerei, que a minha filha caçula, que mora lá em Los Angeles, ela tem 2 roupas segunda-feira, 2 roupas terça-feira, 2 roupas quarta-feira, 2 roupas quinta, 2 roupas... E não tem mais nada. Falei, minha filha, não precisa exagerar. Ela tem 2 segunda-feira, 2 terça-feira, e é ótimo, porque o armário dela é aquela limpeza. Quando ela cansa, fala, não, essa roupa de segunda-feira eu já cansei, então vou dar uma, vou comprar outra. Fica fácil, né? Fica simples. Então, a gente precisa dar simplicidade, leveza à nossa própria vida. O terceiro senso de limpeza é maravilhoso, porque como é bom a gente chegar numa casa espírita assim, limpinha, né? Perfumadinha, ar-condicionado. Às vezes a gente vai em cada casa tão feiazinha, tão sujinha, mas que não tem os recursos. Quer dizer, até tem, mas as pessoas não têm um recurso educacional para pensar que limpo é melhor. Porque a limpeza atrai boas coisas, boas vibrações para a nossa vida. A nossa casa deve ser limpa, higienizada, que isso traz saúde, não é? E nós temos muito sol nesse país, é tão maravilhoso, pode abrir a janela, deixar o sol entrar, deixar o vento, passar um paninho. Quanto menos coisas nós tivermos dentro da nossa casa, mais fácil se tornará a limpeza. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Trazer para esse ano de 2017 um programa de vida nova, de leveza, para a gente se tornar mais leve e mais feliz. E limpeza também, e principalmente no pensamento. Como é bom a gente manter o nosso pensamento arejado, pensar só em coisas boas. Como é importante essa vigilância, por isso Jesus ensinou, vigiai e orai. Temos que vigiar, porque o pensamento da gente vai embora só com coisas, às vezes, ruins, que fazem mal à nossa vida. Tem pessoas que dizem assim, eu sofro de uma insônia, Leila, eu tenho que tomar remédio para dormir. Aí se vai pensar na rotina, porque em parapsicologia a gente tem um treinamento de, quando você deitar, você ir mentalmente voltando o seu dia. Então, a última coisa, deitei. Antes de deitar, mudei a minha roupa. Antes de mudar minha roupa, escovei meus dentes. Antes de escovar meu dente, você vai voltando. Vai voltando até o momento que você levantou. Se você vai voltando e você não tem nenhuma censura aos seus atos,
nessa sua volta, você dorme antes de chegar no se levantar. Mas se você para em algum... Ai, por que que eu falei aquilo? Por que que eu fiz aquilo? Se você para ali, aí você diz para você mesmo, não, eu sou imperfeito, eu errei tudo, mas amanhã eu não vou cometer mais esse equívoco. Se perdoa e dorme, não é? Mas tem pessoas que, quando não está com sono para dormir, vai lá e liga a televisão. Aí assiste Raízes. Ontem o meu marido, não vou assistir isso não. Eu vou povoar minha mente de dor, gente. É a história dos negros, nós já fizemos tanta coisa errada ao longo da nossa existência. Na hora de dormir, se você vai estimular sua mente com tanta dor, você vai demorar a dormir. Você não vai conseguir relaxar. Então, nós temos que, na hora de dormir, ver coisas agradáveis, conversar coisas boas, não encher muito a barriga, não é? Que se a gente vai lá comer um canelone na hora de dormir, vai voltar tudo, vai ficar com aquilo assim até conseguir dormir. Então, são iniciativas, são movimentos que a gente faz de forma equivocada. Então, nós temos que limpar o nosso pensamento, procurar ter sempre um pensamento bom, mesmo que o outro, como diz o Chico Xavier diz que ele é terminal de fofoca, para nós sermos terminais de fofoca. Porque vem uma pessoa falar do outro para você, você, em vez de só ouvir e ter uma compaixão com aquilo que está ouvindo e finalizar aí, não, você ainda acrescenta. Ah, e você não sabe da maior. É isso? Não, mas espera aí. Eu ainda tenho que te contar outra. E aí a gente aumenta aquela maledicência, né? E aquilo vai aumentando. Nós não temos essa intuição ou perspicácia de saber que a palavra mal utilizada, a palavra tem força. O que a gente fala está solto por aí. Tudo que nós falamos tem registros na nossa psicosfera. Então, temos que ter mais responsabilidade ao falar. Porque quando a gente vai falar, é porque nós pensamos. Tudo começa no pensamento. Por isso, Jesus nos orientou sobre a vigilância. Vigia o seu pensamento. Vigiai e orai. Ou então, orai e vigiai. Porque os nossos pensamentos são visíveis à dimensão espiritual. Ainda tem isso, né? Tudo que nós estamos pensando está emitindo luzes. O pensamento é energia, está emitindo luzes. E os espíritos estão sendo atraídos por essas luzes que nós emitimos. Então, o terceiro senso de limpeza. Limpeza na nossa casa, limpeza física, limpeza mental. Qual seria o quarto senso? O quarto senso, saúde. A saúde resulta também desses três sensos anteriores. A saúde física e a saúde mental. Precisamos cuidar do nosso corpo. Por muito tempo, por mais de 1000 anos, nós fomos orientados erradamente com relação ao nosso corpo. O corpo era fraca, né? Falar, a carne é fraca. A carne não é fraca. A mente é que muitas vezes se enfraquece. O nosso corpo precisa do nosso bom pensamento. E aí nós temos que dar movimento ao nosso corpo. Temos que fazer exercício moderado, temos que mantê-lo limpo, né? Temos que, vez por outra, procurar os exames que necessitamos fazer. Temos que cuidar da nossa saúde. A saúde é uma riqueza e nós precisamos viver até o último fluido vital. André Luiz, eu já falei isso uma vez aqui e quero repetir.
André Luiz diz que nós recebemos fluidos vitais para viver com qualidade de vida para mais de 100 anos. 100 e tantos anos, 120 anos, como diz André Luiz. E que a maioria de nós retorna à dimensão espiritual muito cedo. Nós retornamos porque a gente gasta fluido vital de forma errada. Quando nós estamos tristes, diz Dr. Deepak Chopra, nesse livro fabuloso dele, que ele diz assim, corpo sem idade, mente sem fronteiras. Dr. Deepak Chopra, ele diz, quando você se entristece, todas as células do seu corpo se entristecem. Há momentos de tristeza na nossa vida? Claro que sim. Muitas vezes a gente se entristece, mas a gente tem que pensar, será que eu não estou me entristecendo demais, não? Será que eu não estou me deixando levar por um egoísmo tão grande que eu acho que eu não mereço isso? A gente fala, não mereço isso, não mereço aquilo. Não existe acaso. Nesta página, Joana de Ângeles, ela é clara em dizer, quando alguém vem te machucar, releva porque você merece. Olha, fala, bom, eu posso não me lembrar do que eu fiz a essa criatura nesta vida, mas em alguma vida eu fiz e ela vem me cobrar. Então a gente recebe com gratidão até o sofrimento que querem nos impor, porque existe razão para que ele aconteça. Então esse é o senso da saúde. E por último, o quinto senso dos japoneses chama-se autodisciplina, é o que a nossa irmã no início falou, que Emmanuel disse para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Autodisciplina é planejar e fazer. Os americanos têm umas frases que eu adoro, ele fala, just do it. Simplesmente faça. Just do it. Planejou? Faz. Não deixa para amanhã. Não, eu quero realizar isso, então eu vou fazer. E aí você realiza o que precisa ser feito. Então, essa autodisciplina é que impulsiona a nossa vontade. Que sem vontade a gente não faz nada. Às vezes você está lá na sua casa, vendo uma televisão, e fala assim, por que eu não aproveito esse momento do Faustão aí, da dança dos famosos, e vou fazer alguma outra coisinha, né? Vou dar uma arrumadinha no meu armário ali, vou dar uma olhadinha no meu programa, pegar um livrinho para ler, até nos intervalos da novela, que a gente adora ver novela. Eu não estou falando a gente, todo mundo, eu digo eu adoro novela. Então eu fico vendo novela, agora tem o Globoplay, que é ótimo, né? Que aí você não precisa acompanhar todo dia. Quando você não vê, você pega depois de uma parada só, você vê, você vê a história toda. Mas, enfim, meus irmãos, a fala de hoje é da lição do amor como solução. O amor é a meta da nossa vida. E não é um sentimento fácil de ser construído. Por isso é que Joana fala em partes nesse livro, 200 e tantas páginas, né? Ela fala em páginas como que a gente vai construir esse amor. E na página da tarde de hoje é sobre o acaso. Fiquem atentos às coisas que te acontecem por acaso. Dr. Jung, médico aí, psicanalista, continuador de Freud, ele conta que determinada vez ele estava atendendo uma senhora e ele não conseguia chegar no problema daquela senhora, da tristeza daquela senhora, da melancolia que ela sentia, da depressão. Ele não conseguia de jeito nenhum. E ela um dia chegou, porque a gente se esconde, né? Quando a gente vai fazer psicanálise, a gente quer falar que a culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, todo mundo tem culpa, menos a gente mesmo. A gente se esconde dentro das nossas próprias fraquezas, né? Aí essa senhora um dia chegou e falou, doutor, eu quero contar um sonho para o senhor. Aí ela pegou, contou que ela estava no quarto
e de repente apareceu um besouro, que na Suíça chamava escaravelo, né? Escaravelho, velho. É velho ou velo? Escaravelho, né? Escaravelho. Aí ela viu um escaravelho. Aí, de repente, o doutor Jung viu bater na janela dele, assim, do consultório, numa época que nem era de escaravelho, e ele abriu a janela e pegou o besourão, assim, e falou assim, é esse escaravelho que a senhora viu no seu sonho? Olha que interessante. E aí a mulher começou a chorar, e aí foi contar realmente a sua história. Mas precisou que um besouro fizesse esse link. E ele chamou isso, ele escreve na sua tese, de sincronicidade. Muitas vezes ocorrem sincronicidades, ou seja, acasos, entre aspas, né? Acontece de alguém vir te contar alguma coisa que tem muito significado, que para o outro não tem, mas para você, naquele momento, tem significado. Então, tudo na nossa vida, como diz Joana, tem significado. A vida tem noção de continuidade. Nós estamos com as pessoas certas, nos lugares certos. Não é ao acaso. É um planejamento nosso de vidas anteriores. Estamos aqui nessa sociedade carioca, vivendo todos esses problemas da nossa comunidade, do nosso país, do nosso mundo, porque necessitamos desse aprendizado. Então, nada de reclamar, nem de acusar o outro de nada, mas tem que começar a transformação daqui de dentro, né? Como diz o Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Se tem amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz, pelas crianças, paz, pelas florestas, paz, pelo desejo de mudar. Paz, pela justiça, paz, a liberdade, paz, pela beleza de te amar. Que Jesus nos abençoe e que a gente consiga trabalhar essa paz por todos nós mesmos, por todos nós juntos, filhos de Deus, herdeiros de todo o universo.